sentimento de solidão, vazio, angústia. Lucas Teixeira buscou sentido em caminhos que o fez se sentir cada vez mais distante da sua identidade. No programa de hoje, você vai descobrir como ele encontrou significado e viveu uma transformação nos seus relacionamentos. A nossa conversa vai ser muito importante, não apenas para adolescentes e jovens, mas para qualquer faixa etária. Talvez você tenha vivido uma vida inteira sem saber de fato quem você é e o significado da sua vida. No programa de hoje, eu já recebo aqui Guilherme Felelon, terapeuta ocupacional. Uma honra te receber mais uma vez, nosso parceiro e amigo querido. Obrigado, Thalita. Seja bem-vindo também, Dr. Lucas, psiquiatra, parceiro e amigo do nosso programa também. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Thalita. E como eu gosto de fazer, sempre que possível, já começar ouvindo a história de um bom motivo para viver. Vamos conferir? Por volta dos meus 12 a 14 anos, eu vivi em busca de preenchimento do meu coração, significado e identidade. E eu busquei esse preenchimento de algumas formas na minha vida. A primeira delas foi através de relacionamentos. Eu vi nas pessoas, nos meus amigos de escola, a oportunidade de ter esse vazio do meu coração preenchido. E com isso eu pensei como trazer essas pessoas para perto de mim. Eu lembro que, junto com outras pessoas ali na minha cidade, nós começamos a organizar algumas festas na cidade com direito a DJ, com direito a luzes, a bebida. E as pessoas começaram a se achegar muito perto de nós. E assim, eu consegui, de certa forma, um pouco daquilo que eu queria. Porque pessoas que nem tinham um relacionamento comigo começaram a se aproximar. E eu vi que, de fato, eu estava conseguindo um pouco do preenchimento que eu tanto esperava. Só que quando as luzes se apagavam, as pessoas iam embora, a conta chegava e, de fato, eu precisava de alguém para poder caminhar, eu não tinha ninguém, eu estava sozinho e o vazio continuava lá. E nessa fase também, eu lembro de, através de uma namoradinha de escola, eu estava passando por um momento de muita tristeza por conta do meu relacionamento com os meus pais, que não estava sendo um bom relacionamento. Eu queria me relacionar com eles, mas eu não conseguia me relacionar, eu não conseguia me abrir, eu não conseguia falar com eles. E eu lembro que isso me gerou uma tristeza muito grande, sabe? E aí essa namoradinha resolveu me ajudar e me apresentou questões espirituais, me apresentou certas religiões e eu comecei a me envolver. Eu comecei a me envolver com o místico, com o oculto, buscando na prática dessas religiões o preenchimento do meu vazio e o significado para a minha vida, minha identidade. Essa é uma busca muito comum nessa faixa etária, nessa época da adolescência, não é verdade? A gente pensa que na formação de uma estrutura de personalidade, a gente vai estar falando ali daquela infância que vai até os 7, 8 anos de idade e depois a gente vai, no início da pré-adolescência e adolescência, ter a formação dessa chamada identidade. A identidade seria quem que é esse adulto que eu serei? Qual que é o formato? Qual que é essa construção? De não só da aparência, mas das minhas escolhas, o resultado de todas as minhas influências que eu vou levar para dentro de uma vida adulta. Isso acontece nessa transição da adolescência, nessa construção da identidade. A gente costuma dizer que tem coisa que a gente faz na adolescência que nunca mais se repete, na vida adulta, nunca mais. A gente espera que não. A gente espera que não, de vez em quando a gente tem umas pessoas com 30 ali que estão vivendo a adolescência ainda, de uma forma tardia. Mas, então, essa formação da identidade é quando acontece essa inserção do sujeito na sociedade. A sociedade é completamente importante. Quando eu começo a ter aquela questão da saída do núcleo familiar de casa e começo a ir realmente para a rua, para sair, para ter um evento, é que eu começo a ter essa construção de uma identidade, nessa maturidade com relação a isso. É importante para todo mundo. Nós somos resultado dessas influências que nós temos, não só das questões de uma intracultura de família, mas também de todo esse meio que a gente vive, Eu sou do interior, nasci na capital, que tipo de música que eu ouço, tenho uma experiência religiosa na família, eu não tenho? Toda a construção de identidade aponta para isso, mas todo mundo tem, o que a gente chama de uma crise de um processo da nossa própria identidade.
E quais são as pressões principais que um adolescente está vivendo nesse tempo, nessa geração? Essa geração que a gente está aqui agora? Essa agora é permitir ser quem ele é sem ficar tendo imposições, né? Hoje, você tem que ser assim, tem que gostar disso, senão você é isso, senão você é aquilo, né? Você vai colocando rótulos ali na pessoa. Eu recebo ali adolescentes totalmente confusos, né? Olha, eu quero seguir para esse caminho, mas tá todo mundo falando que tá errado, que eu tenho que ser isso, que eu tenho que ser aquilo, que eu tenho que experimentar isso. Se eu não experimentar, como é que eu vou saber que é ruim se eu nunca experimentei? Então gera-se uma confusão na cabeça desses adolescentes e que a gente recebe muitas vezes os adolescentes tardios, né? Pessoas com 30, 35, 40 anos completamente perdidas ainda, né? Sem saber quem são, por que estão fazendo o que estão fazendo. Uma história muito parecida com a dele, né? Procurando preencher a vida com momentos de prazer, com momentos de alegria, com festas, com reuniões, com amigos. Só que quando eles se vão, a vida fica aquele vazio, né? E elas passam esperando o próximo momento de euforia, né? Para ver se dá um preenchimento que nunca vem, né? É uma mera distração, né? Então as pessoas passam se distraindo sem ter uma vida completa. E acontece também, Lucas, de às vezes preencher até com coisa boa, às vezes um ativismo religioso, inclusive, até com coisa boa, a pessoa pode acabar arrumando mais problema para a identidade dela em vez de encontrar realmente um caminho? Às vezes a pessoa ela se enfurna numa, falando em vida espiritual, numa religiosidade, né, excessiva, né, e de repente cisma que servir a Deus é ficar na igreja o dia todo, que é ficar fazendo as atividades ali da igreja o tempo todo, e isso também é ruim, né? Isso também leva a problemas, né? Estava conversando com um pastor, um líder de uma igreja um dia, que ele estava falando assim, não, eu estou falando para as pessoas, não vem aqui não, vai cuidar da sua família, agora você está ficando muito tempo aqui, né? Fica ali com a sua família, cuida da tua casa, cuida da tua mulher, cuida do teu marido, né? Porque a pessoa se perde muitas vezes naquilo, né? Confunde religiosidade com vida espiritual, né? Confunde servir na religião com servir a Deus e a pessoa, ela se perde. Às vezes ela acaba gerando um problema para ela mesma, né? Porque essa ausência em casa, essa ausência com a família, com a esposa, depois ela vai ter que rever aquilo ali. Sim, é importante a gente pensar que as experiências são completamente importantes nessa fase. Sem viver uma experiência, sem vivenciar uma experiência, ele não vai conseguir alcançar a maturidade. Então, isso é muito importante. A experiência não é ruim, ela é completamente positiva nessa fase. Mas a questão é que o termômetro na adolescência está muito instável, está muito desregulado ainda. Os adolescentes são muito intensos para uma coisa e muito relapsos para outras coisas. Então, essa questão de um balanço emocional, ele está muito desregulado ainda. São afetivos de mais ou afetivos de menos. As emoções ainda são muito desordenadas nessa fase. Então, realmente é muito comum que você fique ativista com relação a muitas coisas. Você vê adolescentes aí com aquelas multitarefas, porque faz um monte de coisa, e outros que estão lá inertes, né? Na cama, vivendo ali um período completamente meio depressivo, uma coisa mais embotada com relação àquele período. Então, é interessante a gente respeitar essas fases, mas realmente fazer um estímulo. O que não acontece na época e precisa ser estimulado é que ele desenvolva uma crítica com relação às atividades que ele desenvolve. Você viveu uma experiência bacana? Me fala disso, me conta disso, como é que foi legal, quem você conheceu. É interessante a gente ajudar a desenvolver esse pensamento. O que isso representou para a minha própria vida? E não passar aquela coisa assim desapercebido e uma atividade atrás da outra, ativista, e não gerar nada enquanto uma coisa de um conhecimento para a vida daquele adolescente, para se firmar, então, enquanto uma identidade. Então, vamos ver, então, a própria necessidade de busca de ajuda do Lucas. Vamos ver. Eu achei que, de fato, eu havia encontrado o que eu procurava. Porque, de certa forma, eu ajudava até as pessoas com aquilo que eu fazia, mas o interessante é que aquele vazio continuava lá. A busca daquele adolescente faminto e sedento persistia. Nada estava preenchendo, né? Nada conseguiu preencher aquela procura do meu coração. E nesse meio, o contexto da minha família ficou muito conturbado, porque eles começaram a sentir as consequências da minha escolha. Em determinado momento da minha adolescência, já por volta dos 14 anos, os meus pais descobriram a situação em que eu me encontrava, e aí começou então uma guerra pela minha vida. Começou uma batalha pela minha vida.
E os meus pais tentaram de diversas formas me ajudar a se aproximar e tentar mudar aquela realidade, mas eles não conseguiram efetivamente, até determinado momento, me ajudar. E eu também não conseguia me abrir, não conseguia me relacionar. O relacionamento entre pai e filho, mãe e filho se tornou cada vez pior. Então a gente, de fato, precisava de que algo acontecesse, de que uma luz de esperança iluminasse, de fato, aquele momento de trevas e escuridão que aquele adolescente sedento por significado estava enfrentando. O Lucas destaca muito isso, né? Ele tinha uma sede de sentido, de propósito, de significado. É uma voz, é um clamor, é uma necessidade do adolescente? O adolescente, geralmente, ele está ali envolto em tantas atividades, né? Muitas vezes ele não está nem percebendo essa necessidade de sentido, mas tem alguns que têm essa necessidade muito intensa, né? Ele começa ali a ter uma capacidade de raciocinar cada vez maior, mas falta experiência de vida para saber assim, o que é a escolha. Então, tem um te falando que esse caminho é bom, o outro te falando que aquele caminho é bom, e falta muitas vezes a experiência para ele discernir, né? Por isso que muitas vezes ele vai experimentando um tanto de coisa, né? Experimenta um caminho, vê um outro caminho e vai tentando várias coisas diferentes, né? Para que ele tenha esse sentido da vida preenchido um dia. E quando ele não encontra isso, vamos supor, às vezes ele fala ali, né? Às vezes o pai chega no consultório, ele nem consegue te explicar, Guilherme, por que ele não consegue se comunicar com o filho. E às vezes você vai lá tentar fazer uma intervenção com o filho, com a filha, e nem eles também conseguem te explicar por que não conseguem ter comunicação com os pais. O que normalmente aponta esse caminho? Thalita, essa relação terapêutica que a gente estabelece com o adolescente, e a gente, é claro, precisa dos pais presentes, passa por uma questão de comunicação mesmo. Então, é um momento, toda a comunicação ela tem afeto, a comunicação ela é sempre afetiva. E essa zona de desespero, muitas vezes, que os pais se encontram, gera esses ruídos com relação a esse processo de comunicação. Não é muito simples a gente pensar como que os pais podem se preparar para esses filhos na condição de adolescência, porque parece que de uma forma meio equivocada, nós esquecemos que nós também passamos por esses momentos. E às vezes é por próprio medo, né, das experiências que eu tive e que sejam repetidas na vida dos nossos filhos e que eles não saibam lidar com elas. Então, realmente tem uma fase mais desesperada dos pais. E ele está dizendo ainda que veio de uma família que já estava com uma configuração desregulada com relação a isso. Os pais nos ajudam e a orientação que a gente faz é que eles precisam de ter 3 momentos distintos com relação a isso. O primeiro momento é que tem algumas coisas que precisam ser estimuladas e eu preciso de tirar a mão e deixar ele viver essas experiências, porque elas são importantes na vida desses adolescentes. O outro conjunto de experiências são aquelas que terminantemente nossa família não aceita. Então não faça isso porque as consequências são claras, exatas e combinadas entre a gente. Mas existe uma regulação que é feita no meio desse caminho, que são experiências que o adolescente insiste em viver e que a gente fica naquela regulação assim, permito, não permito, pode ser interessante, pode não ser, ele pode sair mais machucado do que a gente imagina dessa própria história. Então, fechar essa equação não é algo simples e precisa hoje ser muito intencional. Então, a gente hoje vê que o problema não é só no adolescente, mas nos pais também, com muita dificuldade para poder ajudar os filhos a passar por esse período. Os adolescentes nada mais são do que nós mesmos vivendo uma fase muito especial da nossa vida. A adolescência não é uma fase em si problemática. Não é. A adolescência é uma fase maravilhosa, cheia de possibilidades que a gente possa ter. As experiências que vão conduzir para a gente viver uma vida adulta saudável, geralmente começam na adolescência. Quando você permite que os adolescentes vivam experiências que realmente vão marcá-los e marcá-los para sempre. Quantas experiências que a gente recorda para a nossa vida que foram significativas e que nos colocaram onde nós estamos hoje. E que aconteceram na adolescência porque alguém nos ajudou e conduziu para isso. E como a gente traz essa memória, essa bagagem de memória, né? Você falou da questão aí do papel do pai, da mãe. Vamos ver o resultado das sementes que o pai dele depositou na vida dele. Meu pai, ele sempre trazia uma palavra para mim que é a parábola do filho pródigo. Quando ele viu que os artifícios que ele tinha usado não estavam resolvendo efetivamente, ele começou a dizer para mim, olha, quando você voltar, eu vou estar de braços abertos para você. Lembra da parábola do filho pródigo. E era sempre, meu pai estava semeando essa palavra no meu coração. Só que naquela época
eu não queria saber de filho pródigo, de parábola, nem de Cristo, né? Eu queria continuar a vida que eu estava vivendo nas minhas confusões. E eu lembro que numa sexta-feira eu estava num encontro, numa sessão de mediunidade, e eu lembro que naquela sexta-feira tudo deu errado lá. Tudo. E eu lembro que eu fui embora muito insatisfeito por toda aquela situação que aconteceu. Teve briga, teve muitas questões. E algo aconteceu naquela sexta-feira. Quando eu estava ali no meio daquela confusão que houve, no meio daquela sessão, eu lembrei da parábola do filho pródigo. Naquela sexta-feira de madrugada, de repente, Deus trouxe ao meu coração aquela palavra que o meu pai sempre pregava para mim. Eu lembrei, olha, eu posso voltar para casa porque o pai está de braços abertos. Eu lembro que eu fui embora para casa no outro dia de manhã, cheguei, contei para minha mãe o que tinha acontecido e ela começou a chorar. E eu falei, mãe, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Ela disse, filho, foi nessa sexta-feira que eu cheguei em casa do culto, eu conheci Jesus e eu orei por você. Eu disse, Deus, eu não tenho mais forças para poder enfrentar essa situação. A partir de agora eu entrego nas suas mãos. E foi naquela sexta-feira, onde a minha mãe entregou a minha vida nas mãos de Deus, que o Senhor me lembrou da pregação do meu pai e a minha vida foi transformada. Aquele adolescente lá de trás que estava sedento por identidade, encontrou essa identidade em Cristo Jesus. E não só isso, mas o meu relacionamento com os meus pais começou a ser transformado. Hoje não está perfeito, mas nós somos amigos, tanto da minha mãe quanto do meu pai. A gente tem caminhado muito mais próximo depois que Cristo entrou na nossa vida. Eles viveram uma restauração como família, né? A partir desse encontro com Jesus, a partir dessa experiência. E algo que me chama muito a atenção aqui é que até onde os pais eles não conseguiram alcançar, né, no coração, por mais absurdo que isso nos pareça, porque a gente tem uma visão de que se eu tenho um pai, se eu tenho uma mãe, eles precisam, né, necessariamente impor todos os limites, inclusive até qual igreja eu vou frequentar e como eu vou, né, dentro de uma medida de proteção, inclusive, para a criança e para o adolescente. Mas onde eles não alcançaram, a mão de Deus alcançou. E alcançou por meio de uma semente. Às vezes, uma palavra também que vocês poderiam deixar para os pais, que às vezes estão muito ansiosos, né? Às vezes vira para vocês mesmo no consultório, eu já fiz de tudo e nada acontece. E eles viveram uma transformação a partir de uma semente, né? A gente, aqui trazendo para o que a gente faz lá na nossa casa, né? Eu e a Paola, a gente tem o nosso filho Álvaro, e a gente tem essa plena consciência que nem a gente pode estudar o que for, a gente pode dominar as melhores técnicas, mas tem coisas que não estão na nossa mão, né? Tem coisas que não estão no nosso alcance, não vai ser a nossa palavra. E o acordo que a gente faz é um casamento sem brecha, a gente fazer o melhor, a gente orar, a gente ora com ele todos os dias antes de dormir, todos os dias antes de dormir a gente se reúne no quartinho dele. E ele está com quantos meses agora? Ele está com 7 meses hoje, agora, esse mês ele está com 7 meses. E a gente coloca na mão de Deus o que é da mão de Deus, né? Eu recebo muitos pais, às vezes, aflitos, né? Nossa, mas como é que meu filho vai passar por isso tudo, né? E não tem uma técnica, né? Não tem, porque você fala uma coisa, mas ele abre um smartphone ou várias outras vozes falam outras coisas completamente diferentes, né? Outras mais sedutoras, né? Mais agradáveis a uma primeira vista, né? E a gente mantém a união, né? De fazer uma família que seja realmente uma família, né? Sem brechas, né? Fazendo o nosso melhor, né? Estudamos muito, né? A gente estuda como a educação de um filho, mas existe uma parte que não está na nossa mão mesmo, né? Que não está na nossa mão. E muitas vezes as pessoas às vezes se desesperam porque o adolescente está ali tendo experiências, né? Mas como na parábola do filho pródigo, uma vez eu vi uma pregação que eu achei muito interessante, né? Enquanto muitas pessoas viam que o filho estava 1 quilômetro distante, né? O pai via que ele já estava 1 quilômetro mais perto, né? Porque ele ia caminhar, fazer todo esse trecho e voltar, né? Então, às vezes, a adolescência muitas vezes é isso, né? Ele vai passar, vai enfrentar, e às vezes nem é só adolescência, às vezes passa pela vida adulta, né? A pessoa vai fazendo escolhas, vai passando por caminhos tortuosos até que ele uma hora volta convicto, né? Já tendo experimentado o que não é bom,
tendo a plena convicção de que aquele é o caminho que ele quer seguir. E a gente, às vezes, por amar as pessoas, né, seja filho, cônjuge, irmãos, pai, mãe, a gente quer ter o sentido para o outro, né? Quer resolver não, mas eu já andei por esse caminho, vai dar errado. Mas eu só descobri que deu errado porque eu caminhei por esse caminho. Então, é permitir com que o outro também passe, né? Ande o caminho que ele tem que passar. Eu gosto muito de uma fala do pastor Jeremias, ele fala o seguinte: você tem lá 5 meninos, 2 deu certo, é graça de Deus. Você teve 5 meninos, 5 deu certo, é graça de Deus. É graça de Deus, não é uma coisa. O que você faz? Você educa, você ama, você protege, você investe, você faz tudo. Mas o negócio vai acontecer pela graça de Deus, pela graça. Então a gente tem que dar graças a Deus o tempo todo, né? Obrigada, Senhor, e vai agradecendo e vai vivendo um dia de cada vez, né? A gente fala muito, Thalita, dentro do ambiente de clínico para os pais, o melhor processo terapêutico para o adolescente é tempo. E que aquela experiência que um dia modificou a vida de cada um desses pais, que ele vai viver também. Então, a gente tem que lembrar da nossa fase de adolescência, em que algum momento, que seja por referência dos nossos pais, a gente fala muito o seguinte: olha, você quer que o seu filho entenda uma coisa que você sabe que é interessante para ele, mas não quer te ouvir, pede para um amigo. Ele não vai te ouvir, mas ele vai ouvir o pai do amigo, que é seu amigo também. Então, essa rede, nessa hora, é muito importante. De apoio, né? Uma rede de apoio, onde o seu filho vai para a casa do outro que é amigo e você, né, me ajuda nisso aqui e tal. Aí o pai do outro fala, ele vai ouvir. E é por isso que é bom ter vínculos saudáveis, né? Sim. A minha mãe, ela tinha uma fala muito intensa, assim, lá em casa, que era assim: eu e a irmã, nós temos, a mais nova, a gente tem 1 ano só de diferença. Então, minha mãe criou a gente igual gêmeas. Põe a mesma roupa, vai nos mesmos lugares, as mesmas festinhas. Ela falava assim: vocês têm que ser amigas umas das outras e as amigas de vocês têm que ser amigas entre vocês também. E é interessante porque com a perda dela, o falecimento dela, com a minha irmã mais velha que faleceu também, a família ficou muito pequena, ficou muito reduzida, né? E eu e minhas 2 irmãs hoje, né, tanto a Mariana como a Tainara, nós temos amigas em comum. Então, é meio que uma irmandade, porque são amizades que sabem da nossa história. A gente conhece elas e elas nos conhecem. Então, assim, às vezes eu quero falar alguma coisa com a Thay, mesmo hoje, adulta, né? Eu não tenho, às vezes, assim, o jeito, porque a gente que é de casa, às vezes, não chega pelo caminho tão certo. Aí eu falo: fulana, aqui, tô percebendo isso, não tô achando ela tão bem e tal. A gente já está conversando. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque construímos vínculos que são para além de nós. E os vínculos saudáveis são assim, eles se multiplicam, né? É uma coisa maravilhosa. Eu vou chamar aqui a palavra de esperança que o Lucas deixa para a gente depois dessa experiência. Eu quero dizer para você que é adolescente, está enfrentando as suas crises, tem buscado significado, tem buscado preencher o seu coração, saiba que somente Jesus pode preencher o vazio do nosso interior. É só em Cristo que nós vamos descobrir verdadeiramente a nossa identidade. Eu quero dizer para você também que é mãe, que é pai, que tem orado pelo seu filho. Você tem enfrentado talvez situações muito complicadas e difíceis. Eu estou aqui para dizer para você que não há impossíveis para Deus. Por mais que o vale seja difícil para você e você tenha tentado com todas as suas forças resolver o seu problema, chega um momento que é hora de deixar nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza que Ele, segundo a sua vontade, Ele pode fazer coisas que você não imagina. A gente não imagina mesmo. E que programa bonito, né? É lindo a gente ver aquilo que Deus faz, a transformação, a restauração, ver não só uma família, né, restaurada, mas também inspiração para as nossas famílias e para tantas outras. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Lucas. E você que está aí, Deus, Ele não tem só o tamanho do seu vazio. Ele transborda em mim, Ele transborda em você. Então, que você se permita ser cheio pelo Espírito Santo de Deus, ser cheio da presença dEle e transbordar para o mundo, como o Lucas e a família dele têm feito. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.